poder é um jogo sujo, que a Constituição é um livro antigo. Mas quem paga o IPTU no distrito escuro sabe que o asfalto some no muro. É a cidade versus município, a sede engole, o povo fica amiguito. Enquanto o prefeito faz seu comício, o distrito vira curva com vão artifício. Brasil, teoria e prática não se conversam. Na linha é lindo, na rua o povo reverte. Do fórum colonial ao FPM de agora, a mesma coroa, nova hora, mesma história, mesma dor. A república veio, a república foi, a ditadura caiu, o poder ficou lá, no mesmo lugar, na mesma mão, só trocou a fantasia da exploração. A república veio, a república foi, a ditadura caiu, o poder ficou lá, no mesmo lugar, na mesma mão, só trocou a fantasia da exploração. Ah, mas é só semântica, né? Cidade e município, que diferença faz? Enquanto você discute um orçamento, some e o distrito vira notinha de rodapé. Brasil, teoria e prática não se conversam. Na linha é lindo, na rua o povo reverte. Do fórum colonial ao FPM de agora, a mesma coroa, nova hora, mesma história, mesma dor. Capitular. A herança colonial e centralização autoritária. Estados extrativistas, séculos XVI a XIX, o modelo colonial português estruturou o Estado como agente de extração de recursos, sem contrapartida em serviços públicos. Municípios eram meras repartições fiscais sem autonomia real. Regime militar de 1964 a 1985 e hipercentralização decisória, com municípios como executores passivos de políticas federais. O clientelismo e a burocracia parasitária tornaram-se estruturantes. 72% dos recursos sociais eram controlados pela União, enquanto municípios arcavam com 60% dos serviços sem capacidade tributária. A ilusão descentralizadora após 1988, com a Constituição Cidadã, que apesar de instituir municípios como entes federativos, não garantiu fontes tributárias proporcionais. Em 2025, 87% dos municípios com menos de 20 mil habitantes dependem de repasses federais para a maior parte do orçamento. Descompasso regulatório com a descentralização de políticos como saúde, transferiu gestão, mas não recursos. Resultado, 5.537 municípios habilitados a gerir saúde básica em 2002, mas apenas 12% com capacidade financeira real. Falhas na fiscalização federativa, né? Tem esfera da eficiência crítica e o dado concreto, né? Em áreas urbanizadas, como zona rural de Ribeirão Preto, 28% pagam taxa sem infraestrutura. E estadual, subdimensionamento de TCS, média de um auditor para cada 12 municípios. E na esfera federal, transferência sem contrapartida. O FPM injeta 98 BIP ao ano em municípios sem auditoria de aplicação. E a cultura da não prestação de contas, né? A indústria da emancipação. 1.200 municípios foram criados desde 1988, sem base econômica. Venda nova do imigrante Espírito Santo, gerando dívidas médias de 189% da receita. Efeito dominó. Municípios fantasmas, eles consomem 3,8 bilhões ao ano, equivalente ao orçamento de 120 mil casas populares, como a gente disse antes. E acha que eu estava esquecendo das proposições para melhora? Achou errado. Por exemplo, revoluções na governança fiscal, como tributação inteligente, que é um modelo de Vitória, no Espírito Santo, ISS sobre serviços digitais, 42% da receita, mais taxas ambientais por emissão de CO2. Municípios solares, aluguel de telhados públicos para geração de energia renovável, potencial de 780 milhões por ano. Consórcios antifraudes, como plataformas de blockchain para rastreio de 100% dos repasses de saúde, que pode reduzir desvios em 37%. Social armado, conselhos gestores como antídotos. Os conselhos são um novo locus de articulação política para democratização da gestão. O caso de Osasco, que o Conselho do Orçamento com poder de veto sobre 30% da despesa. IPTU, 30% mais justo. A tecnologia cidadã, o app Onde Está Meu Imposto, integra o portal da transparência com geolocalização de obras, né? Reforma de pacto federativo, cláusula de barreira financeira, proposta de emenda constitucional exigindo receita própria mínima 20% do orçamento para criar municípios. A extinção automática de municípios com dívida maior do que 100% da sua receita por 3 anos consecutivos. Fundos metropolitanos
Modelo de Fortaleza, ICMS metropolitano compartilhado para transporte integrado, pode reduzir o tempo médio de deslocamento em 45%. A gente pode romper com um ciclo perverso. A cultura do não financiamento é fruto de 5 séculos de distorções. Primeiro, colonial, né? Estado como extrator. Segundo, autoritário, com centralização de recursos. E a terceira, neoliberal, com a desresponsabilização fiscal. A solução não é mais recursos, mas nova engenharia institucional. No curto prazo, conselhos gestores com poder real, veto orçamentário, mais acesso à blockchain. No longo prazo, reforma federativa que vincule a autonomia à sustentabilidade fiscal, tal como propõe o estudo do IPEA. Municípios que dependam de emancipações para sobreviver são pacientes com em UTI alimentados com agiotagem. A gente tem que, como eu disse, seremos redundantes, tá? A mudança não virá de cima, mas de conselheiros armados com dados e cidadãos que recusam ser fantasmas fiscais, né? Eu adaptei isso de um livro sobre cidadania. E agora falamos de PSB para os íntimos, o nosso Frankenstein federativo. Distrito Federal que drena 0,5% do PIB, enquanto Goiás sofre com falta de água. E o que a PEC 32 de 2025 pode mudar. E chegando nesse ápice da esquizofrenia federativa brasileira, Brasília, aquela cidade futurista dos anos 50 que nasceu para ser símbolo da União Nacional, virou um monstro constitucional que devora quase 0,3% do PIB do país. Enquanto você paga R$15 no cafezão do aeroporto de Brasília, Anápolis, cidade goiana, a 50 quilômetros ali, raciona água. E adivinhe quem abastece Anápolis? Só que o DF tem orçamento de país, 98 milhões em 2025, metade disso de royalties de energia e terras públicas, enquanto Goiás, o estado que cercou Brasília, arrecada 10 vezes menos. E você pergunta, mas a Constituição não diz que todos são iguais? Até diz, no artigo 18, só que Brasília é um híbrido tóxico. Né? Tem orçamento de Estado completo, com Câmara Legislativa e Governador, funciona como município, cobra IPTU, cuida de lixo, e ainda mama na tetinha da União, porque recebe 12 bi por ano para custear a capital. Traduzindo, é um ente triplo que suga recursos de todas as esferas, enquanto vizinhos como Valparaíso, de Goiás, viram dormitórios de favela sem esgoto. Ai, ai. E o pior, Brasília não presta contas a ninguém, tá? Enquanto São Paulo e Rio são fiscalizados por TCEs estaduais, o DF responde apenas ao TCU, o tribunal que audita a União. Resultado, seu IPTU é o mais caro do Brasil, até 3% do valor do imóvel. E 40% do território é terra pública grilhada por ruralistas supostamente. Qual ironia maior? A cidade que deveria simbolizar o poder público tem o maior índice de desigualdade do Centro-Oeste. Enquanto o Lago Sul tem helicópteros, o Paranoá tem esgoto a céu aberto. Brasília não é uma cidade, é um projeto de poder que sequestrou o nome do país. Isso por minha conta, tá? Se até o conceito de cidade é uma ficção jurídica, o que dizer do artigo 18 da Constituição, que eleva municípios a entes federativos autônomos? Porque 1.214 deles sequer arrecadam para pagar o cafezão da prefeitura. E como Brasília, um distrito federal com orçamento de país, virou um Frankenstein federativo que engole 1.000% do PIB. 0,3 para ser mais preciso. E aí, no próximo episódio, o município como ente federativo, a Constituição que ninguém cumpre, isso é título provisório, né? Spoiler, prepare-se para descobrir por que o STF enterrou 48 municípios fantasmas na ADI 1842 e por que 231 ainda resistem. A farsa dos 5.570 entes autônomos, 41% são currais eleitorais que devoram 7 vezes mais recursos que a educação. Quanto custa uma ficção constitucional? O Brasil paga 3,8 bilhões por ano para sustentar esse castelo de cartas. No próximo episódio também vamos desvendar por que Brasília é a síntese do Brasil colônia. Como uma capital que nasceu para integrar, se transformou na máquina de sugar recursos que esmaga Goiás, Minas e o Nordeste. E por que o artigo 18 da Constituição virou letra morta? Mais um spoiler, né? E você vai descobrir que o orçamento do DF é maior do que 8 estados juntos. Enquanto hospitais em Formosa, do Goiás, fecham por falta de verba. E o governo do DF gasta 800 mil por mês com flores para o eixo monumental. Gato.
E não acabamos, mas já demos muito spoiler. Depois de toda essa viagem pelo labirinto do município brasileiro, dá para concluir uma coisa simples. O problema não é só o tamanho do Brasil, nem a burocracia, nem a corrupção isolada de um prefeito ou outro. O problema é estrutural. É a forma como o município foi inventado na Constituição e como essa invenção foi sequestrada pela lógica do poder. Na teoria, o município é o ente mais democrático, mais próximo do povo, onde tudo deveria ser resolvido. Na prática, é o elo mais frágil de uma corrente que prende a população na dependência de favores, na desigualdade de território e na chantagem dos repasses. E é aqui que a coisa fica séria. Esse modelo de município não é só um detalhe administrativo, é o pilar do sistema político brasileiro. É no município que se criam as bases eleitorais, os cabos eleitorais, os currais de voto. É aqui que nasce o vereador, que vira deputado estadual, que depois vira federal, que um dia sonha ser senador ou governador. Ou seja, o Brasil inteiro, de Brasília ao bairro mais esquecido, é alimentado por esse mesmo DNA municipalista deformado. E a confusão entre cidade e município não é inocente pela enésima vez. É um truque. Enquanto você acredita que vota para melhorar a cidade onde mora, na verdade está alimentando uma máquina que depende da desigualdade para funcionar. E é por isso que, em ano eleitoral, você vai ouvir todo candidato prometer vou trabalhar pela cidade. Mas, repare, nunca dizem vou enfrentar a lógica do município. Porque enfrentar essa lógica significaria cortar na carne da política da própria política, né? E convenhamos, quem vai abrir mão do curral eleitoral, de repasse garantido, de Câmara de Vereadores, que custa caro, mas garante base? Ninguém, né? Até não é ninguém, porque a gente sabe que tem excelentes exemplos de ótimas gestões. Então, daí a importância de entender que o município é a raiz do Brasil que não funciona. E se a gente não entende essa raiz, ficamos condenados a tratar sempre da copa da árvore, asfaltinho, pracinha, iluminação, enquanto o tronco continua podre. O município é a engrenagem mais próxima de nós, mas também a mais invisível. É a promessa de autonomia que se transformou em fábrica de dependência. É a ideia de igualdade federativa que produziu desigualdade prática. É o lugar onde o povo mora, mas onde a política se aproveita. E é nesse terreno que acontecem as eleições de 2024 e de 2028, que definem não só prefeitos e vereadores, mas toda a base do sistema político nacional. Entender o município é entender o Brasil. E enquanto a gente não desfizer essa confusão entre cidade e município, vamos continuar elegendo os prefeitos para resolver problemas que nem são deles. E vereadores que fiscalizam só a parte que interessa ao esquema. Essa é a tragédia e a piada do Brasil. O município deveria ser a célula da democracia, mas virou a fábrica de um país que não funciona. Pois bem, agora sim chegamos ao fim desse mergulho no município, esse monstro pequeno, grande, que governa a vida da gente sem a gente perceber. Mas não pense que a confusão acaba aqui, porque se o município é a célula básica do Brasil que não funciona, a pergunta que fica é: quem alimenta essa célula? Quem financia? Quem sustenta? E, é claro, quem lucra com ela? Nos próximos capítulos, né, da série, poderes como o Brasil funciona ou não, vamos subir um degrau nessa escada torta. Vamos falar do dinheiro, do orçamento, do pacto federativo, que parece pacto de máfia, e de como a União, estados e municípios brigam como herdeiros malcriados por uma herança que nunca chega para quem realmente precisa. Prepare-se, né? Se nesse episódio você descobriu que cidade e município não são a mesma coisa, no próximo vai entender porque o Brasil é um condomínio de vizinhos brigando pelo rateio do boleto. E adivinha, né? Quem sempre paga a conta é você. Então, curte, compartilha, se inscreva, ativa o sininho e vamos que vamos. Teoria e prática não se conversam. Na lei é lindo, na rua o povo reverte. Do foral colonial ao FPM de agora. A mesma coroa, nova hora. Mesma história, mesma dor. Brasil, teoria e prática não se conversam. Na lei é lindo, na rua o povo reverte. Do foral colonial ao FPM de agora. A mesma coroa, nova hora. Mesma história, mesma dor, mesma dor.
Ah, mas é só semântica, né? Cidade e município, que diferença faz? Enquanto você discute, o orçamento sobe e o distrito vira notinha de rodapé. Nova disputa de fundo. Brasil! O Brasil não deu certo, mas o povo é bom. Só a gente cansa, a gente aprende, a gente quebra.